Ora viva, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Visão de Ismael Mateus. Chegamos para a última edição do mês, vamos até bem perto das 21 horas e 45 minutos, olhar para os vários temas que marcaram a semana e, como sempre, fazemos este exercício com Ismael Mateus. Ismael, boa noite, bem-vindo. Boa noite, telespectadores. Olá. Está tudo bem? Iração. Está tudo bem. Que bom, é uma honra muito grande voltar a fazer este exercício consigo em mais uma edição do programa de Visão de Ismael Mateus. Sim, espero. Também é bom para mim, é bom para os telespectadores. Acho que temos tido boas críticas, não é? E isso tem-nos permitido também corrigir o tiro, tem-nos permitido fazer melhorias. Foi uma semana, enfim, tranquila. Mas com muitos acontecimentos. Sim. Senti um bocado inveja dos ivoirienses, porque conseguiram que o presidente João Lourenço se vestisse de africano, não é? Aproveitando um grupo tradicional da Côte d'Ivoire. É uma lição que nós temos que aprender, não é? Nós temos vários grupos aqui, nós cometemos o erro de colocar aquela farda às nossas autoridades tradicionais e nós temos que aprender com países como a Côte d'Ivoire, como o Ghana, como outros, onde se permite que os grupos etnolinguísticos tenham a sua própria expressão, sua identidade e depois exibem isso com orgulho. Nós tivemos uma governadora de Luanda que gostava de vestir-se, que era Joana Lina, mas tudo o resto falta-nos isso, né? Nos nossos responsáveis, falta juntar essa componente da nossa identidade, assumirmos mais essa nossa africanidade. Então é uma coisa que eu achei que foi uma boa lição, né? Foi bom ver ali o presidente, oxalá ele chega aqui e vá direito ao bailundo, né? E depois também se vista. Ou até mesmo em Cabinda também. Sim, em Cabinda, com os Bacama, nos Dembos, quer dizer, nós temos vários grupos etnolinguísticos e cada um deles tem a sua identidade bem clara, não é? E, portanto, é um trabalho que nós precisamos de fazer. E já estamos nas notas iniciais do programa. Sim, claro. Uma outra nota também desta semana é o lançamento, estava previsto, não é? Um lançamento muito concorrido do livro do Asher Mangueira. Mas enfim, o livro está aí, é um livro muito bom, Geração da Transição, já falamos sobre ele aqui, mas encontrei-me nesse lançamento com Joaquim Diniz. E eu olho para aquela figura, e por que que nós ainda não prestamos uma homenagem a Joaquim Diniz? Como deve ser? Há dias morreu Inguila. Nós estamos a dever isso a essas figuras, não é? O país ser reconhecido, gratidão a Joaquim Diniz por tudo que fez, por ter sido uma pessoa que inspirou tanta gente, gerações e gerações, e de repente a gente olha para ele, está a andar com uma muleta porque está com um problema no pé por causa das diferentes lesões, mas eu acho que o país deve, e quem fala Joaquim Diniz fala de outras figuras, um Dungue, um Alves, enfim, tantas outras figuras, e temos que mudar um bocado isso, não é? Temos que ser mais gratos às pessoas que deram muito pelo país. Então essas são as minhas notas do modo geral. Permita-me só para acrescentar mais uma, a questão da toponímia que o governo de Luanda está a fazer. Isso é excelente, mas já agora é preciso aproveitar o movimento para serem mais inclusivos, não é? É preciso incluir também, pessoas de outras sensibilidades, é preciso incluir outros nomes, enfim. Os nomes que começam a ser citados são os mesmos nomes, então é preciso... Há várias pessoas que podem ser homenageadas. Sim, claro, e de várias sensibilidades políticas, Se nós conseguimos fazer um processo de reconciliação nacional,
não é? Hoje nos reconciliamos com o passado de luta, nos reconciliamos com o 27 de maio, nos reconciliamos, enfim, a todos os níveis. Isso depois tem que se refletir nisso. Então, uma rua com o nome dessas pessoas, eu sinceramente acho que o país já faz falta uma rua com o nome de Alden Roberto, já faz falta uma rua com Mito Alves, com Monstro Imortal e outras figuras, um Joaquim Aguiar, um Ricardo Melo, não é? Um Ciona Casimiro, falando dos jornalistas, enfim. Temos que ter essa cultura da inclusão. E essa é uma boa oportunidade, é uma boa medida e, portanto, espero que o governo da província de Luanda e outros governos provinciais tomem isso a peito. Bem, chega de notas, não é? Chega de notas iniciais. Vamos agora para o primeiro tema desta edição, Ismael. O governo, 2 anos depois, o governo voltou a atualizar os limites máximos e mínimos das pensões por velhice dos pagas, no caso, aos beneficiários do INSS. O assunto foi analisado esta semana em Conselho de Ministros. Bom, este é um processo que leva tempo a explicar. A primeira coisa que é preciso dizer é que nós hoje temos uma grande responsabilidade, que é assegurar a sustentabilidade da segurança social. Essa sustentabilidade da segurança social tem que ser assegurada com contribuições cada vez mais regulares, cada vez mais frequentes de quem trabalha. Neste momento, nós temos um horizonte de mais cerca de 3 milhões de segurados, portanto, são trabalhadores que contribuem, e cerca de 240 mil empresas que também contribuem. E como é que se chega a esta sustentabilidade, Ismael, com tantas empresas em falta? Eu já explico. E, portanto, apesar de termos esses valores, cerca de 3 milhões, portanto 2 milhões e 800 e tal, que seguram, nós temos um horizonte de 166 mil, arredondados, 166 mil pensionistas. E temos, então, diferentes tipos de pensões. Portanto, quando nós estamos a falar da subida das pensões, não são só as pensões por velhice. Então, eu queria explicar um bocado os diferentes tipos de pensões que são asseguradas pela Segurança Social. Vamos chamar grupos diferentes. Portanto, primeiro em termos de velhice, nós temos a pensão por reforma por velhice, temos a pensão por reforma antecipada e um chamado abono por velhice. Não é? Abono por velhice. Depois temos os subsídios ligados à morte. Não é? E aí temos o subsídio por morte mesmo, temos o subsídio de funeral e temos também um outro subsídio que não é um subsídio, que é uma pensão, que é a pensão de sobrevivência. Sim, de sobrevivência. Não é a pensão de sobrevivência. Portanto, depois temos a questão das maternidades. Aí são mesmo todos subsídios, não é? O subsídio de maternidade, o subsídio de aleitamento, o subsídio de pré-licença de maternidade. Então, o que foi aumentado não são os subsídios, são as pensões, as diferentes pensões de que nós já falamos. Exato. Portanto, estamos a falar a pensão de reforma por velhice, a pensão antecipada, a pensão relativa à sobrevivência. Portanto, são as pensões, como se pode ver aqui, exatamente, não é? As diferentes pensões por velhice, subsídio e a pensão de sobrevivência. Isso também vai sofrer aumento. Em relação aos subsídios, não, os subsídios é aquele processo que as empresas pagam por antecipação e depois o Instituto devolve às empresas e isso ocorre normalmente. E depois ainda temos a pensão de invalidez, que também vai ser subida porque é paga regularmente. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Não estamos a falar só da velhice, estamos a falar das diferentes pensões que vão sofrer alterações. E que tipo de alterações é que elas vão sofrer? Então, a primeira grande alteração é a pensão por velhice, a pensão de reforma por velhice mínima, que estava em cerca de 42 mil e passa para 70 mil. Portanto, esta é a primeira. Portanto, temos um acréscimo de 45%.
Este é o primeiro dado. É o valor do atual salário mínimo. Sim, que é o valor do atual salário mínimo. A segunda grande alteração é o máximo das pensões, que estava em 600 e pouco e passa para 730, mais ou menos. Estou a dar números arredondados. Exato. Sim. Já temos aqui o suporte. Estás-me a corrigir o 720, quer dizer, 729, 730, não é? Arredondado. Por excesso. Tu gostas de implicar comigo. Pronto. Ah, bom. Mas estamos aí na casa dos 720. Então nós temos então uma pensão máxima que também sofre essa alteração de 20%. E depois temos, entre as chamadas pensões intermédias, entre 70.700, mais ou menos, portanto, mais de 70.000 e menos de 700, aí nós temos uma subida de 25%. Ou seja, aqueles casos de pessoas que ganham 100 e pouco, que ganham 300, que vai no período entre 70 e 600, o acréscimo que está previsto é de 25%. Portanto, essa é a grande mudança que foi feita. E acaba sendo um alívio também para as famílias. A questão da sustentabilidade. O critério que a Segurança Social usa é o critério da contribuição de todos e o critério da solidariedade em grupo. Isso quer dizer que todos contribuem, como sabes, os trabalhadores contribuem com 3% e as empresas com 8%, e depois funciona a solidariedade. Vou dar um exemplo. Alguém que tivesse 50.000, não é? Cuja a fórmula para encontrar a pensão dava 50.000, vai passar a ganhar 70.000. Esses 20.000 vêm da contribuição de pessoas como a Iracema, jovens, idade ativa, a trabalhar, a carburar, que vai contribuir agora para que haja isso. Posteriormente, quando chegar a sua vez de beneficiar, daqui a uns anitos ainda muito longos, será um outro grupo. Exatamente, vai estar a trabalhar para... Então, esse é o princípio da solidariedade em grupo que atua e, portanto, por isso é que não está em causa a sobrevivência, a subsistência do sistema. O sistema está sólido, temos gente ainda muito nova, portanto, nós somos uma sociedade nova, portanto, há muita gente disponível a trabalhar e, portanto, está tudo bem. Vamos ver se o dinheiro agora é bem aplicado. Há outras aplicações, mas isso é matéria para posterior. Agora é só explicar o envolvimento e a própria segurança social, que é um dos elementos mais importantes do sistema de proteção social. Nós temos o sistema de proteção, já falamos aqui do sistema de proteção de base há dias, falamos aqui, exatamente. E esse é o sistema de proteção obrigatória, portanto, que resulta da contribuição de todos os trabalhadores. Exatamente. Muito bem, Ismael. Vamos passar para o segundo tema. A situação dos transportes públicos continua na ordem do dia e a dividir opiniões. Ismael, mais uma vez vamos voltar a olhar para esta situação aqui no nosso espaço. Esta semana também foi aprovado em Conselho de Ministros o Programa de Melhoria de Mobilidade Urbana de Luanda, Ismael. Mais um programa que se junta a outros já existentes. Segundo o documento do Executivo, saído do Conselho de Ministros, da sessão do Conselho de Ministros, este novo programa contém as ações desenvolvidas ou a serem desenvolvidas este ano e em 2025. Eu disse atrás que é um programa que junta-se a vários outros já existentes, Ismael, o que dá-nos aqui um sinal de que a questão da mobilidade em Luanda continua ainda a ser um grande desafio para o governo. Eu acho que o meu problema é de comunicação. Há projetos a mais. Não é? Agora alguém inventou a história de um teleférico. Depois já houve o metro de superfície. Depois eram os comboios. Depois era isto. Depois era aquilo. E nós precisamos de soluções mais práticas, não é? Nós precisamos que os governantes deixem de anunciar a toda hora projetos para 2030. E há um problema todos os dias. A gente não anda todos os dias a acordar às 5 da manhã, não é? A ficar em longas filas de carro. A gente todos os dias a andar de autocarro, tem dificuldades. Quer dizer, então
temos de trazer as soluções para coisas mais concretas. Como que, por exemplo, Ismael, como o que tudo, seriam essas soluções mais práticas? Resolver-se o problema, neste momento, de Luanda com as rotas curtas. São soluções práticas, precisam ser resolvidas. Foram anunciadas, é preciso resolver. Resolver-se o problema das pessoas que andam com os carros próprios a fazer concorrência aos táxis azuis. É preciso resolver. Resolver o problema dos táxis, das empresas de táxi. Organizar melhor a atividade do táxi. Que fazem tarifas absolutamente malucas. Se você for ao aeroporto apanhar aquele táxi com taxímetro, o homem faz umas contas esquisitas. Se você sair dali até o Miramar, paga 10, 15, 20 mil kwanzas. Quer dizer, este tipo de problemas precisa ser resolvido e não pode ficar à espera. A questão que se coloca aqui dos passes sociais. Não é? Foi criada uma empresa de bilhética. Mais um programa que fez. Também. Sim, mas essas coisas têm que ser resolvidas. E não podemos sempre, todas as semanas, anunciar um novo programa. Anunciar uma nova coisa mirabolante que vai resolver daqui a 30 anos. Meu Deus, é preciso... Os telesféricos, Ismael, estamos aí, a produção a nos dar a ver. Sim, também foi anunciado esta semana. É preciso puxar um bocado os nossos governantes da terra. Para poder resolver a questão da mobilidade. Em muitas cidades, em muitas cidades o teleférico funciona. Isso aqui funciona, o metro funciona em muitas cidades. Para aquilo que é a nossa quantidade de pessoas, nós precisamos de transportes que façam a transportação em massas. Portanto, se a solução do teleférico resultar, tudo bem. Se o metro resultar, tudo bem. O que eu digo é que, neste momento, deixemos de andar a tirar para as pessoas projetos que são daqui a não sei quanto tempo. O teleférico é para daqui a 3 anos. 2 anos. Segundo o estudo feito, 2 anos. Ok, mas o metro ninguém sabe para quando é. Aquilo que eu digo é, meus senhores, concentrem-se em coisas mais imediatas para resolver o problema das pessoas que acordam todos os dias. Não é? Para resolver o problema do cidadão, se você andar de manhã, às 5 da manhã, já há gente parada nos autocarros, em fila, em grandes filas. E são problemas que nós precisamos de resolver imediatamente. E resolve-se como? Não resolve-se, não há nenhuma varinha mágica, resolve-se com organização, resolve-se pondo um bocado de ordem. Essa desordem que há, e vem daí a resistência dos taxistas na questão das rotas curtas. Porque enquanto se obriga que o taxista cumpra 200 kwanzas e aquelas rotas, ele tem concorrência do homem com o seu carro. Iracema tem carro, pega no seu carro de manhã, vai fazer umas puxadas e faz concorrência com o táxi. Quer dizer, não pode ser essa confusão. E, portanto, a questão dos transportes de Luanda, sobretudo de Luanda, é preciso, em primeiro lugar, que se faça um plano de emergência concreto, virado para os problemas concretos. Ainda temos a questão das estradas, ainda temos os diferentes acessos, não é? Sobre os quais é preciso trabalhar para se criar... Principalmente as segundas, as vias secundárias e terciárias. Claro. Portanto, isso é muito mais prático do que andarem-nos a falar de teleféricos daqui a 2 anos e de metro que ninguém sabe concreto. Quando começarem as obras, ok, alguém vai lá, faz o filme todo da primeira pedra, ok, mas até lá acho que alguém devia pôr ordem no Ministério dos Transportes. Mas não se imagina dizer, olha, meus senhores, ninguém diz nada, por favor, ninguém anuncia mais projeto nenhum, ponham mãos à obra, porque de resto as pessoas vão ficar cansadas e vai chegar um dia que já ninguém mais pode ouvir promessas da área dos transportes. Eu perguntava se não se imagina a bordo de um teleférico aqui em Luanda. De um teleférico? Sim. Sei lá. Quando é que a senhora que está bem informada, quando é que nós vamos ter teleférico em Luanda? Mas quem deve fazer as perguntas aqui sou eu. Eu vejo ainda, eu estou mesmo a imaginar, com os nossos problemas culturais, eu a ver um teleférico a sair do Bungo até o Prenda, né? Vai passar por onde? Quer dizer, isso é outra conversa. É uma solução que funciona em alguns sítios. É preciso estudar as soluções técnicas e, portanto, não vale a pena lançarmos assim só. Cria mais confusão. Eu acho que neste momento, eu repito, o governo se devia concentrar em olhar para os problemas reais das pessoas. Isso cria um desgaste muito grande se nós não atacarmos os problemas, não é? Eu não posso chegar a um senhor que se levanta todos os dias
e que fica ali na fila para apanhar o autocarro e dizer, olha, meu senhor, agora fique descansado, vai ter um teleférico daqui a 3 anos. Quer dizer, isso é insultuoso até para as pessoas. Não é? Portanto, é preciso trazer as soluções para os problemas concretos. Mudança do tema, Ismael. A UNITA já reagiu. A proposta de divisão da província de Luanda foi então uma recomendação saída do secretariado de Birro Político do MPLA ao seu grupo parlamentar. Ontem, em conferência de imprensa, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que a divisão de Luanda é apenas uma manobra dilatória e que não uma manobra dilatória que não constitui prioridade para os angolanos. Esses são os políticos a serem políticos, não é? Os políticos de um lado e do outro a serem políticos. Uma decisão dessas não é uma decisão de políticos, é uma decisão técnica. Então começa pelo MPLA, que anuncia assim do nada, diz, olha, agora vamos dividir o ano. Ninguém sabe. Mas é uma proposta do ponto de vista apenas, lançada ao grupo parlamentar do próprio partido. A senhora já percebeu qual é o alcance da minha questão? Quero ouvir. Estava apenas a situar tem aqui que me a deixar dar explicar. Tem que me Muito deixar bem. explicar. Portanto, Pode continuar. a questão é, isso não pode ser uma questão política. Os políticos aprovam, mas isso é uma discussão técnica. A primeira coisa que nós temos, que alguém nos devia explicar, é dividir para quê? Qual é o objetivo que se pretende com a divisão? O que é que se pretende alcançar? Senão vamos ter aquele efeito de nós estarmos a dar um medicamento para curar a doença errada. Não é um medicamento que está mal, é que não se fez o prognóstico devido. Portanto, a primeira coisa é devia ser criar-se uma discussão técnica, dizendo, olha, em função dos problemas A, B, C e D, nós achamos que a solução é essa. Portanto, essa tem que ser a discussão técnica. Mas há alguns dados apresentados esta semana pelo Ministro da Administração do Território. Deixa ver que vai-se criar uma região litoral. Claro, não desce detalhes, mas já há alguns avanços. Não, diz qual é a ideia do traçado, mas não se fundamenta, não justifica a razão da mudança. Por que é que se vai fazer essa mudança? Para resolver que problemas? Os principais problemas da administração: burocracia, corrupção dos agentes, incompetência dos administradores e do pessoal, fraca qualificação do pessoal. Esses principais problemas identificados na nossa administração vão estar resolvidos com a mudança, a criação de mais uma província? Vamos olhar também para a discussão que é preciso ter sobre os resultados da criação de uma província próxima de Luanda, que foi o Bengo. Quais são os resultados? Hoje havia uma notícia que falava que o Bengo precisa de um plano diretório. Passados tantos tempos ainda estamos a discutir isso. Portanto, essa é uma discussão técnica que era de bom grado que antes dos políticos decidirem, não é? Envolvessem a sociedade, envolvessem a ordem dos engenheiros, envolvessem os arquitetos, envolvessem os sociólogos, enfim, envolvêssemos a cidade toda, do modo geral. O que é que nós estamos a assistir? O MPLA tomou essa decisão política e a UNITA vai atrás, a politizar também o problema. Isso não vai resolver nada. Se por um lado a UNITA diz que é uma manobra dilatória para atrasar, se calhar, o processo da realização das eleições autárquicas, nessa discussão política. O MPLA realizou, terminou hoje as suas segundas jornadas parlamentares e analisou a questão das autarquias. Sim, mas são duas coisas, do meu ponto de vista, diferentes. Primeiro é preciso discutir a questão da divisão político-administrativa. E no caso da proposta que havia, estava mais ou menos fundamentada, não é? Havia uma fundamentação. E agora, o que era importante era o MPLA respeitar a sociedade e apresentar uma fundamentação. Por quê? Não é só dizer, olha, vamos dividir. E a divisão é, de um lado fica o litoral e do outro. Não, isso não resolve nada. É do ponto de vista técnico discutirmos porquê da divisão. Depois então começa aí a discussão política. E portanto aquilo que eu reclamo é que tem que ser envolvida a sociedade, temos que envolver os técnicos e temos uma discussão se é necessário mesmo ou não. E quais são os ganhos. Eu não levanto a questão se é bom ou se é mau.
é preciso trazer primeiro esses elementos para que nós possamos aferir, não é? Da importância ou não dessa divisão. Muito e não bem, apenas atirarem-se os assuntos para a mesa e depois põe-se um rótulo político. Agora isso é aquilo. Isso é uma discussão que não nos leva a lado nenhum. Muito bem, Ismael. Nós vamos agora para o intervalo que se impõe nesta edição do Visão de Ismael Mateus. Quando regressarmos, vamos olhar para outros temas que marcaram a atualidade nesta semana. Até já. Renovados votos de boa noite, assim que nos acompanha nesta última edição do mês do Visão de Ismael Mateus. Vamos já continuar a olhar para outros temas que marcaram a atualidade ao longo desta semana. Ismael, nesta segunda parte vamos começar a falar sobre as mais de 500 casas de pesagem de material ferroso que foram encerradas pelo governo da província de Luanda nos últimos 3 meses. É um sinal de que há um mercado e que existe, de facto, um negócio neste segmento, não é, Ismael? E o que é que me queres perguntar? O que eu quero perguntar é o seguinte, Ismael. A vandalização de bens públicos e estes materiais, este material levado nestas casas, Ismael, estão muito relacionadas com o material, em muitos casos, são os mesmos que acabam por ser retirados, vandalizados. Ismael, este número de casas não alimenta o nível de vandalização de bens públicos que tem estado a aumentar no nosso país? Alimenta, claro que alimenta, mas a polícia vai atrás de todas as casas. E as casas informais. Não é? Se for aí para andar pelos quicolos e pelos palancas, deve haver muita gente que compra. Segundo o governo da província de Luanda, a maior parte destas casas são ilegais. Claro. Não, eu acho que o princípio é correto, tal como é correto também o princípio do aumento das penas. Mas não tenhamos ilusão. O problema só se vai resolver com uma solução ligada à educação das pessoas. Nós precisamos de educar as pessoas à cultura da denúncia, a terem uma postura negativa em relação a isso. Não é? Porque enquanto nós continuarmos a olhar para as pessoas, porque esses roubos são feitos à luz do dia, não é? São feitos sempre sob o olhar de alguém. Nós vemos as pessoas. Então vemos o indivíduo a subir ao posto e não dizemos nada. Vemos o indivíduo a mexer nos cabos e não dizemos nada. Quer dizer, enquanto nós estivermos preocupados e olharmos para isso, se eu me meto ainda vou arranjar um problema com... Enquanto essa mentalidade persistir, isso sempre vai acontecer. É claro que essas medidas são boas, do ponto de vista público, retraem, mas nós precisamos de uma ação de mudança de mentalidade, de obrigar as comissões de moradores a terem uma presença mais efetiva, obrigar os cidadãos, as famílias a terem uma atuação mais efetiva, ao ponto das mães, quando virem os filhos chegar com os cabos, e comunicarem à polícia, as vizinhas, quando virem alguém a fazer puxadas, comunicarem à polícia. Então nós precisamos de preparar as pessoas. Como é que se prepara isso? Campanhas de sensibilização, com campanhas de premiação da denúncia, enfim, um conjunto de medidas que nós precisamos de ter. Isso é que penso que vai resolver o problema. E a questão da fiscalização, Ismael? A fiscalização também não entra neste campo, porque todos os dias... A fiscalização é o pior cancro que a gente tem. Por quê? Porque a fiscalização é das áreas mais corruptas que a gente tem. Não é? Vamos ser claros. A fiscalização, não é? A fiscalização
São as pessoas que vão e que recebem os dinheiros para... E nós chegamos a essa situação porque a fiscalização não funciona. Dois problemas concretos. Falta de autoridade da administração pública e falta de autoridade da administração. Portanto, se nós deixarmos isso com a administração, mesmo é que não vai acontecer. E por isso é que o perigo começa aí. Hoje faz-se essa mise-en-scène do fecho das casas de peso, tudo bem. Mas amanhã o que vai acontecer é que os donos das casas começam a dar algum dinheiro e a situação vai tomar proporções mais dramáticas. Eu não tenho dúvida, porque as áreas da fiscalização, em diferentes níveis, têm muita corrupção e toda a gente sabe disso. Portanto, eu prefiro uma solução mais sustentável, prefiro uma solução mais virada para a sociedade, que é prepararmos a sociedade, prepararmos mecanismos de denúncia, não é? E as pessoas... Se eu fizer uma denúncia, fico com uma parte, por exemplo, ganho uma parte do valor daquela denúncia. O homem roubou o equivalente a $10.000. Se eu receber 2% disso, da outra vez vou denunciar outra vez. Uma forte aposta na educação das pessoas. Claro. E na criação dessa cultura da denúncia. Isso aí sim nós vamos conseguir. Eu, quando vir alguém a subir num posto, vou pegar no telefone, vou ligar para ele. Olha, tem aqui um malandro que está no posto, não tem... Venham cá até... Quer dizer, essa cultura precisa de mudar. Enquanto... Acredita que será um processo fácil, Ismael, olhando para não é fácil. Do nosso contexto? Não é fácil. Temos é que começar de algum lado. Não é? Temos é que começar de algum lado e temos é que ter consciência que isso é um processo de mudança de mentalidade. Não se pense que aumentando penas, aumentando o número de cadeias, fechando as casas todas, se vai resolver o problema. Pode atenuar temporariamente, mas não vai resolver enquanto não mudar a mentalidade. Exatamente, Ismael. Vamos passar para o próximo tema, por sinal o último desta edição. Vamos falar sobre a taxa de inflação, o custo de vida que continua a subir no nosso país. Os preços dos produtos da cesta básica, Ismael, aumentam todos os dias e principalmente naqueles produtos de maior consumo. Ismael, como é que olha para esta realidade atual? Bom, nós, em relação a isso, nós estamos habituados a discutir e a falar sobre as questões da inflação, do aumento, e é verdade. A situação está difícil, mas eu prefiro olhar isso para o outro lado da situação. Que lado? Que é o lado da necessidade que nós temos, para além das medidas que o governo está a tentar, nós também atuarmos sobre os hábitos de compra, os hábitos de consumo. Por que que nós compramos tudo a pronto pagamento? Por quê? Se a senhora precisar de uma máquina de lavar, chega lá. Noutros países, nós compramos a crédito, chamada letra, não é? Por que que aqui é o contrário? Se a senhora precisar de comprar um micro-ondas, uma geleira, tem que juntar o dinheiro todo e ir lá comprar. Então, temos que criar os mecanismos para esse crédito, não é? Que as pessoas possam pagar por letras. Mas isso envolve também outras variantes. Sim, Ismael falou aqui de outras realidades, que é fácil localizar qualquer cidadão. Não, se nós tivermos que é muito intenção, fácil. Não, se nós tivermos intenção de fazer isso faz-se, não é? Não temos o número de polícia. Agora, por acaso, nós começamos o programa a falar da toponímia que está, mas não temos o número de polícia. Mas a senhora tem uma conta bancária? Não tem. Tem uma conta bancária. Logo, se a senhora fizer o acordo a partir da sua conta bancária e se o seu banco for envolvido, sim, o dinheiro aparece. E porque alguém vai buscar a sua conta bancária, não é? Portanto, isso não é nada do outro mundo. Portanto, é preciso afirmar. A senhora tem uma empresa, e tem que... o banco, se for envolvido, vai buscar, vai saber, não, a senhora está aqui, trabalha, tem um salário mensal e, portanto, temos que descontar. Ela assinou
esse crédito e vai descontar durante 3 meses o valor X e desconto automático. Aquilo serve de desconto automático. Portanto, é preciso montar esse sistema, é preciso que o nosso esquema de funcionamento tenha em conta essa realidade. Evitar que as pessoas tenham que pagar tudo a pronto pagamento. Mas não chegamos nesta realidade ainda, Ismael. Como é que se sobrevive a estas alterações constantes? Calma, Iracema. Essa realidade, para nós chegarmos a essa realidade, é preciso colocar isso sobre a mesa. Isso é um fator que influencia sobre os preços. Outra realidade que vou lhe dar. Por que nós compramos tudo a grosso? A senhora vai à praça e tentar garantir que não venha a faltar nada em casa até isso é mentalidade, isso é mentalidade dos tempos de guerra. É a ansiedade que levou a que todos nós tínhamos que ter uma arca. Olha, eu tenho que ter uma arca e tenho que comprar uma caixa de coxa. Podemos justificar, por exemplo, com esta forma de compra, com as alterações constantes. Eu, no mês de abril, compro o saco de arroz a um preço, no mês de maio, o preço é outro. Minha senhora, para o raciocínio é outro. Não, o raciocínio é outro, Iracema. O raciocínio é outro. Você tem pouco dinheiro. Você tem que aprender a gerir o dinheiro. Em vez de gastar 21 mil para comprar 25 sacos de arroz, compra o quilo que você precisa. E se você comprar o quilo que você precisa, é pouco dinheiro e aprenda a gerir o dinheiro. Deixe-me, espera um bocado, não se apresse. Há famílias mais alargadas. Deixe de fazer da advogada do diabo, minha senhora. Ouça primeiro o meu raciocínio. Pode continuar, Ismael. A questão tem a ver com também o vendedor. Por que o vendedor não baixa o preço? Porque ele não faz estoque. Porque ele vende aos sacos. Ele traz um contentor de arroz e junta 10 pessoas, ou junta 30, e despacha o contentor. Até se usa essa expressão, despacha o contentor. Noutros países é diferente. Ele tem o contentor, vende aos poucos e, portanto, baixa o preço para vender mais. Nós não, nós fazemos o contrário. Ele despacha tudo, compra outro contentor e volta a despachar, porque vende aos lotes, vende quase como grossista. Ou seja, em vez de armazenar ele próprio, nós é que armazenamos em nossa casa. E por isso a senhora deve ter lá 50 quilos de arroz, mais 50 quilos de açúcar, mais 50 quilos. Quando aquilo que é normal, que devia ser normal, é ter só o arroz que vai usar, tem 1 quilo esta semana, na próxima semana conta os tostões e vai comprar mais 1 quilo, que é aquilo que vai usar. Portanto, o que eu estou a dizer é, independentemente das medidas que o governo está a ter, é preciso nós também começarmos a levar as pessoas a ter um trabalho, lá está, outra vez, mudança de mentalidade, para levarmos as pessoas a alterar os hábitos de compra. Mas a compra de 1 quilo de arroz, Ismael, diariamente... A senhora come 25 quilos? Eu não como 25 quilos, Ismael, mas... Como 1 quilo de cada vez. Sim, mas há casas, existem residências, Ismael, que as pessoas consomem diariamente mais de 1 quilo. 25 quilos? Mais de 1 quilo de arroz. Sim, mas então compre, consomam quantos? Mas todos os dias atendendo a vamos lá ver a lógica desse teu argumento. Quanto é que essas famílias que tu dizes consomem por semana? Depende, o arroz é sagrado em sim, muitas está casas. Bem, mas qual é? Vamos dar um número. Vamos imaginar 10 quilos. Então compra os 10 quilos. E 10 quilos de arroz. Eu não sei se a senhora cozinha arroz, mas o arroz, com uma caneca de arroz, ele cresce, sabe disso, não é? Depende do arroz, Ismael. O arroz atualmente já não cresce. Esse é o argumento só do contra já. Já não cresce. Esse é o argumento do contra. Selma, tu sabes disso, que eu tenho razão, não é? Portanto, se essa família precisa de 10 quilos, compra 10 quilos. Não é? Esse hábito de armazenar, nós trouxemos dos tempos da guerra. Não, eu vou já comprar agora porque na próxima semana pode não haver. O que nós temos que dar é garantias ao mercado. Por quê? Eu compro os 10, quem tem que armazenar não sou eu com a minha arca, não é? Quem tem que armazenar é o comerciante. E ele, quando vir que tem a casa cheia de arroz, vai baixar o preço.
para poder vender mais. E não o que se passa neste momento. Ele tem a casa cheia de arroz, despacha aquilo em 2 dias, compra outro contentor, despacha em 2 dias e ele continua a subir o preço. Então, essa lógica da alteração tem que... E depois a questão, que eu já falei aqui, das letras. As letras são fundamentais. Temos que trazer isso para o nosso mercado. E o BNA está numa conversa de aumento da participação, da inclusão. Ok, isso é tudo bom, mas essas coisas imediatas são mais importantes. Obrigar a que as pessoas possam parcear os créditos, as suas compras, isso é importante para o outro lado da questão da inflação. Muito bem, Ismael, já não estou à tua disposição para outras... Já não temos mais tempo para olhar para este tema, mas acreditamos que numa outra edição vamos voltar a falar desta situação. O que vamos fazer agora mesmo, Ismael, é entrarmos para a figura da semana, Ismael. Figura da semana. Exatamente. Vamos embora. Como sempre, nós escolhemos 4 figuras, não é? Uhum. E temos algumas figuras de referência. A primeira figura que escolhi é a senhora Beatriz Franco, porque apresentou uma fábrica, mas isso, e ela está de parabéns por isso, mas isso também levanta problemas interessantes. Que problemas? Há muita gente neste país que gostaria de ter. Qual é o caminho para as pessoas fazerem? Nós temos casos de alguns, eu conheço algumas pessoas dessa área, que inclusive estão a ir com a intenção de abrir em Moçambique fábricas, porque não conseguem abrir em Angola. Por que não há uma linha de crédito para confecções, que é uma área que emprega muita gente? O caso da Beatriz vê-se, não é? Ela tem, as imagens, tem muita gente. Jovens. E nós podemos ter muita gente. Se há uma área de sucesso em que nós temos muitos nomes, não é? Leonel Miguel, Nadir Tati, Soraya Piedade, enfim, vários nomes que se têm destacado na moda angolana, nas marcas angolanas. Há muita gente a vender para fora dessa marca. Por que essas pessoas não encontram em Angola uma linha de crédito ou possibilidades para fazerem também as suas fábricas? E, portanto, ela está de parabéns e por isso é que nós trouxemos como destaque, mas isso também é um alerta para a necessidade de se abrir esse mercado. É preciso investir mais nisso. Depois tenho, naturalmente, o novo bispo do Bié, que foi uma referência da semana. A Igreja Católica está de parabéns, a Igreja Angolana está de parabéns por mais um bispo angolano e, portanto, naturalmente tínhamos de ter essa referência. Uhum. Depois temos o FADA, não é? A senhora Felisbela Francisco, que está a fazer um trabalho interessante de apoio à pequena e média agricultura, a agricultura familiar. Vale a pena nós acompanharmos mais. E, finalmente, o Hospital Geral de Benguela, que é, para mim, o destaque da semana. O Hospital Geral de Benguela, que fez uma operação única de reconstrução ao nariz e, portanto, para nós, esse é o grande destaque da semana. E parabéns ao Ministério da Saúde, parabéns ao Hospital Geral de Benguela, parabéns aos médicos, é uma equipa conjunta de cubanos e angolanos e que deu a possibilidade de reconstruir um indivíduo jovem que só respirava pela boca e que agora, se tudo correr bem, está tudo a correr bem, espero que ele consiga recuperar rapidamente e portanto, é um mérito. É, segundo dizem, uma referência em África, esse tipo de cirurgia. Muito bem, Ismael. Vamos então às sugestões de cultura. Sugestões de cultura. Quero recomendar, em primeiro lugar, o livro do General Mbeto Traça, não é? Que espero que nós possamos ver aqui. Vamos pedir o suporte à Regi. Sim, vamos pedir o suporte à Regi, que é um trabalho, aqui está, o Léxico da Luta de Libertação. É um trabalho muito interessante, sobretudo para vocês mais novos, que não conhecem muito da nossa história. É preciso ler esse livro. E é um livro
muito didático, em que ele, por ordem alfabética, apresenta os vários intervenientes da luta de libertação. Então é um livro feito à base de nomes, pequenas informações sobre quem foram as pessoas, o que é que fizeram, não só pessoas, mas também momentos. É um livro muito interessante, por favor, o livro está à venda, é um livro... E o general Mbete é uma figura muito reconhecida, um estudioso, está ligado neste momento à Associação Chiweka e, portanto, é uma figura por demais conhecida. Recomendo vivamente. Depois temos, também esta semana, está a ser feito na Casa das Artes uma apresentação gratuita de imagens, gravuras, essas litogravuras de obras de Picasso. E, portanto, é interessante, né? O famoso Pablo Picasso, algumas das suas obras em litogravura estão expostas na Casa das Artes. É também um convite, já que são gratuitas, as entradas, as visitas guiadas, então recomendamos e aconselhamos os jovens a visitarem. Exatamente. Sim. Muito bem. Ismael, chegamos ao fim de mais uma edição. Muito obrigado. E sabemos normalmente que no fim de cada programa o Ismael deixa sempre uma música. E hoje eu tinha a certeza que não será diferente. Não, vamos a Côte d'Ivoire. Mewey, ele é o... enfim, há um género da Côte d'Ivoire que se chama Zoblazo. E ele é o rei do Zoblazo. E, portanto, essa música ele dedica a esse género musical. E espero que as pessoas gostem, já que esta semana o presidente esteve na Côte d'Ivoire. Então fiquem também, bom fim de semana para ti, particularmente, Mewey. Muito bem, Ismael, nossos telespectadores. Obrigada pela sugestão musical e até para a semana. Obrigado, até para a semana. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe, temos disponível o nosso número do WhatsApp, onde poderá debitar as suas sugestões e contribuições para o programa. Nós vamos e fica a promessa de estarmos juntos na próxima sexta-feira. Até lá, fique bem, tudo dito, tudo contado. Estamos juntos. Boa noite.